Fala galera! Pessoal, dando continuidade aos nossos estudos sobre teoria dos conjuntos, nessa aula vamos falar sobre relações de pertinência e de inclusão. Tá? Começando aqui pela relação de pertinência, nós temos aqui dois símbolos. O símbolo de pertence, que é esse símbolo aqui, parece um E, né? Uma letra E, e o símbolo de não pertence, que é a mesma letra aqui, só que cortada, né? O símbolo de pertence e de não pertence, ele é utilizado quando se trata de elemento com conjunto, tá? Então, quando se está referindo a elemento em relação a um conjunto, aí utiliza-se o pertence e o não pertence. Então, a relação de pertinência só pode ser utilizada quando se trata de elemento com conjunto, tá? Por quê? Porque você vai dizer que algo pertence, né, a um conjunto se for um elemento. Um elemento pertence a um conjunto, tá? Você não diz que um conjunto pertence a um outro conjunto, tá? Então, é somente elemento com conjunto. Então, esse símbolo aqui se trata de elemento e conjunto, tá bom? Se estiver referindo a conjunto com conjunto, não pode utilizar esse símbolo de pertence e não pertence, tá bom? Para facilitar o entendimento, se você quiser trocar a palavra de pertence para elemento, você consegue compreender melhor aqui esse símbolo, né? Essa relação de pertinência. Ao invés de você falar assim, um elemento pertence ao conjunto, você pode falar um elemento, um termo lá, você pode falar, dentro do conjunto, você pode referir, é elemento do conjunto. Tá? Então, se você substituir a palavra pertence por é elemento, você pode entender, ter uma compreensão melhor dessa relação de pertinência. Vamos aqui para a prática para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Olha só, exemplo 1. Conjunto das vogais. Então, tem aqui esse conjunto aqui, ó, né? Ele está representado em forma de diagrama, tá? Eu estou chamando esse conjunto de conjunto V. Então, temos aqui os elementos, ó, A, E, I, O e U. Certo? Então, os elementos estão dentro do conjunto V. Vamos lá, vamos utilizar o símbolo de pertence. Olha só, A pertence ao conjunto V, certo? Ou então posso dizer, A é elemento de V. Tá vendo? Ó, o E, esse daqui, ó, pertence ao conjunto V. Ou então posso dizer que o E é elemento do conjunto V. Aqui, o I pertence ao conjunto V. O O pertence ao conjunto V e o U pertence ao conjunto V. Então, eu só posso referir, né, que algo pertence ao conjunto se ele estiver dentro desse conjunto. Então, eu posso utilizar esse símbolo de pertence. Eu posso utilizar essa relação de pertence somente quando refiro a elemento e conjunto. Tá? Então, ó, A é elemento de V, E é elemento de V, I é elemento de V, O é elemento de V e U é elemento de V. Agora, olha essas situações aqui onde eu vou utilizar o símbolo de não pertence. Olha só, M não pertence ao conjunto V. Tem a letra M aqui dentro? Não tem, então M não pertence ao conjunto V. O D não pertence ao conjunto V. Olha só, tá vendo que eu tenho aqui essa letra A? Só que essa letra A ela está entre chaves. Tá vendo? Quando você pega um elemento e coloca ele entre chaves, ele se torna um conjunto. Porque, na verdade, esse conjunto aqui, a gente chama ele de subconjunto. Por quê? Porque esse conjuntinho aqui pequeno, ele se encontra aqui dentro aqui. Porque se eu pegar esse elemento A e coloco ele entre chaves, ele se torna um subconjunto do conjunto V. Então, ó, tem o elemento A, não tem? Mas eu coloquei o A entre chaves. Então, ele deixa de ser elemento e vira o quê? Vira um subconjunto, um conjunto menor. Então, como eu disse para vocês, o símbolo de pertinência, né, que é o símbolo pertence e não pertence, só pode ser utilizado entre elemento e conjunto. Então, aqui eu tenho o elemento A, não é? Aqui dentro do conjunto V, só que eu coloquei ele entre chaves, então ele virou um subconjunto. Agora, eu não estou mais relacionando conjunto e elemento e conjunto, estou relacionando o quê? Um subconjunto com o conjunto V. Então, não posso utilizar o símbolo de pertence. Então, eu estou dizendo o quê? Que não pertence. Certo? Ou seja, está fora. O conjunto A não pertence ao conjunto V. Por quê? Porque eu não posso utilizar relação de pertinência para elemento e conjunto, tá? Aqui, ó, da mesma forma, ó, B e C entre chaves. Primeiro, B e C não está aqui, ó, então eu não posso utilizar
né? Eu não posso utilizar um subconjunto com um conjunto, tá? E da mesma forma aqui, ó, vazio, ó, tá vendo vazio? Vazio é um subconjunto, por quê? Porque está entre chaves, então vazio não pertence ao conjunto V, tá bom? Então, se apareceu, eu só posso utilizar o símbolo de pertence quando ocorrer uma comparação entre elemento e conjunto, tá bom? Olha só, subconjunto, né, ou parte. Vamos entender o que é um subconjunto ou parte, né? Ou você pode utilizar a palavra também parte. Então, é subconjunto ou parte, quer dizer, um pedaço daquele conjunto, correto? Olha só, seja V, né, o conjunto V, sendo A, E, I, O, U, seus elementos, né? Então, é o conjunto V aqui que nós já analisamos aqui nesse exemplo 1 aqui. Chamaremos de subconjunto de V a todo conjunto onde todos os elementos também pertencem a V. Agora vamos fazer aqui uma análise. Olha só, eu tenho aqui, ó, A, E, I, O, U entre chaves, não é? Esses elementos aqui pertencem ao conjunto V? Pertencem. Então, esse A, E, I, O, U é um subconjunto desse conjunto V aqui. Aí você me fala assim, ah, mas os mesmos elementos aqui estão aqui dentro. Sim, com isso eu posso afirmar para você que um conjunto ele é subconjunto dele mesmo. Por exemplo, aqui eu tenho o conjunto V, que é as vogais, não é? Se eu formar um outro conjunto aqui contendo A, E, I, O, U, ou seja, os mesmos elementos, também é considerado um subconjunto. Então, ó, um conjunto é subconjunto dele mesmo. Bom, aqui eu formei um subconjunto, são 5 elementos, não é? Eu formei um subconjunto com a mesma quantidade, com os mesmos 5 elementos. Agora eu vou formar subconjuntos contendo 4 elementos, olha só. A, E, I, O, ou então pode ser A, E, I, U, A, E, O, U, A, I, O, U e E, I, O, U. Ou seja, eu formei todas as combinações aqui, ó, de conjuntos contendo 4 elementos. Então, esse daqui também é subconjunto desse conjunto V. Eu também posso formar subconjuntos de 3 elementos apenas. Eu vou pegar esses daqui e fazer todas as combinações. Ó. Vamos começar aqui, ó. A, E, I, A, E, O, A, E, U, A, I, O, A, I, U, A, O, U, A, E, I, O, E, I, U, E, O, U e I, O, U. Certo? Então, assim, eu fiz todas as combinações aqui, ó, desse conjunto aqui com 3 elementos. Então, todos esses conjuntos aqui, esses subconjuntos, esses conjuntinhos menores aqui, é um subconjunto desse conjunto V aqui, ó. Esse aqui é um subconjunto dele, esses daqui contendo 4 elementos é subconjunto dele, esses daqui de 3 elementos também é subconjunto dele. Agora eu vou formar subconjuntos contendo 2 elementos, ó. Vamos lá, ó. A, E, A, I, O, A, O, A, U. Agora, E, I, E, O, E, U. Depois, I, O, I, U. E por último, O, U. Então, eu tenho aqui os subconjuntos desse conjunto V aqui, contendo 2 elementos. Agora, eu vou formar os subconjuntos contendo apenas um elemento. Quem é? Esse aqui, ó, o A entre chaves, né? O E entre chaves, o I entre chaves, o O entre chaves e o U entre chaves. Então, assim, eu tenho todos os meus subconjuntos. E existe mais um subconjunto, que é o quê? O conjunto vazio. Certo? O conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto. Olha só, tá aqui, eu coloquei para vocês, ó, importante. V é subconjunto do próprio V, é o que eu disse para vocês aqui, tá vendo? Ó, um conjunto, ele é subconjunto dele mesmo. Se eu tenho um conjunto que vai do número 1 ao número 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Se eu formar um outro conjunto contendo os mesmos elementos, esse outro conjunto é subconjunto dele mesmo, tá bom? E o vazio, o conjunto vazio é um subconjunto de qualquer conjunto, tá? Então, essas duas observações aqui, ó. V, no caso aqui, esse V representa um conjunto que eu estou trabalhando aqui, pode ser qualquer outro. Então, assim, qualquer conjunto é subconjunto desse próprio conjunto. E o conjunto vazio aqui, representado por 2 chaves aqui, não contendo nada dentro, é subconjunto de qualquer conjunto. Ou seja, o conjunto vazio é conjunto de qualquer conjunto. Bom? Então, continuando aqui, né? Agora nós vamos fazer o seguinte. Aqui eu não formei para vocês todos os subconjuntos do conjunto V aqui, né, que contém as vogais, não é? Então, olha só, quantos subconjuntos esse conjunto das vogais aqui tem? Não sei, olha o tanto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Então, olha só, esse conjunto V aqui, ele possui 32 subconjuntos, certo? Mas olha só, eu vou pegar todos esses subconjuntos e formar um conjuntão aqui, ó, certo? Eu tenho um conjunto V, que é o conjunto das vogais, e vou colocar aqui dentro aqui todos os subconjuntos desse meu conjunto das vogais aqui, ó, contendo 5 elementos. Quantos subconjuntos eu consegui formar? 32. Esses todos, ó, todos os subconjuntos desse conjunto das vogais aqui é conhecido como conjunto das partes. Então, por exemplo, se você tem um conjunto contendo 10 elementos, você consegue formar todos os subconjuntos dele. Quantos são? Não sei, vai dar bem mais do que 32, né? Um conjunto contendo 5 elementos vai dar bem mais do que 32. Se você tem um conjunto contendo 10 elementos, quantos conjuntos eu consigo formar? Vai dar bem mais do que esse 32. Sabe quanto que vai dar? Vai dar 1024 subconjuntos. Aí você me pergunta, como? Por que vai dar esse valor? Vou mostrar para você agora. Seguinte, ó, o conjunto das partes é composto por todos os subconjuntos desse conjunto, né, original aqui. Nesse caso aqui nós estamos trabalhando com esse conjunto das vogais, que contém 5 elementos, certo? É conhecido como conjunto das partes. A representação dele é assim, ó. Se o conjunto é o V, eu vou colocar assim, ó, P, né, de partes do conjunto V, partes do conjunto V. Aí eu coloco o igual, certo? E coloco a quantidade, eu coloco todos, eu escrevo todos eles. Então aqui, ó, P, né, partes do conjunto V. Então é representado por essa sigla, tá? Mas o que importa não é você formar todos os subconjuntos. Imagina um conjunto contendo 10 elementos. Quantos subconjuntos eu consigo formar? 1024. Aí você me pergunta, nossa, mas eu vou ter que desenhar todos eles? Não. Para conjunto das partes, o que importa não é você escrever todos os conjuntos, é você saber quantos vai formar, certo? Então tá aqui, é uma formulazinha, ó, número de subconjuntos do conjunto das partes. Olha só, como que eu calculo? Qualquer conjunto, qualquer quantidade de elementos que eu tiver, eu consigo calcular o conjunto das partes, ou seja, eu consigo calcular todos os subconjuntos? Sim, através dessa fórmula, 2 elevado a n. 2 elevado a n, isso. O n significa o número de elementos do conjunto. Quer ver só? Vamos lá, vamos aqui aplicar isso nesse conjunto das partes aqui contendo 5 elementos. Ó, o conjunto V tem A e O, ou seja, 5 elementos, né? Como que eu resolvo ele? 2 elevado a n. N representa quantos elementos? Quantos elementos tem aqui? 5. Então vai ficar como? 2 elevado a 5. Quanto é 2 elevado a 5? É o 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. Ou seja, o conjunto das vogais contendo 5 elementos, eu consigo formar 32 partes. Ou seja, o conjunto das partes desse conjunto V é igual a 32. Tá vendo? Agora, aquele conjunto que eu disse para vocês, formado por 10 elementos, como que eu calculo ele? Você vai fazer como? Pega 2 e eleva a 10. Por quê? Porque ele vai ter 10 elementos. Então, 2 elevado a 10 vai dar quanto? 1024. Pronto. Então, a partir de agora, você consegue calcular todos os subconjuntos de um conjunto. Tá? Nesse caso aqui, eu fiz um exemplo contendo 5 elementos. Contendo 5 elementos, podemos formar 32 subconjuntos. Aí fazer subconjunto. Se tem 5 elementos, aí fazer subconjuntos contendo 5 elementos, depois você faz contendo 4, depois 3, depois 2, depois 1 e por último o conjunto vazio. Se você tem um conjunto contendo 8 elementos, então você vai formar subconjuntos contendo 8 elementos, que é apenas 1, depois contendo 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e mais o conjunto vazio. Com isso, você forma todos os subconjuntos, né, de um conjunto que contém 8 elementos. Por exemplo, se ele contém 8 elementos, eu consigo formar 256 subconjuntos, correto? Agora, vamos passar para outra relação, que é a relação de inclusão. A relação de inclusão, eu só posso aplicar ela quando eu estou lidando, né, tratando de subconjunto com conjunto, ou seja, eu estou fazendo uma relação de subconjunto com conjunto. Enquanto que a relação de pertinência, que é o pertence ou não pertence, eu só posso utilizar quando está se tratando, né, está fazendo uma relação entre elemento e conjunto. Já a relação de inclusão, a gente utiliza ela quando estamos fazendo relação entre subconjunto e conjunto, certo? Ó, o símbolo é esse, parece um C, né, mais comprido aqui.
é contido e não está contido. É cortado e não está contido. Tá bom? Ó, o contido, se você quiser, você pode substituir ele para isso aqui, ó. É subconjunto. Ou então você pode dizer que é parte, né? Lembra que o subconjunto a gente chama também de parte, né? Aqui, ó, subconjunto, né? Ou parte, ou seja, um subconjunto é uma parte de um conjunto, né? Igual aqui, ó, o meu conjunto das vogais, por exemplo, eu pego o I aqui, ó, e coloco ele entre duas chaves, ele virou uma parte desse conjunto, né? Eu pego o I e o U aqui, ó, virou também uma parte, né? Virou uma parte dele. Então, se eu peguei a parte, eu posso pegar a parte contendo 5 elementos, contendo 4, contendo 3, contendo 2, contendo 1 e o vazio. Tudo isso é parte desse conjunto, ou seja, tudo isso se tornará subconjuntos, tá? Então, agora eu posso utilizar a relação de contido, né, e não estar contido, quando se trata de subconjunto e conjunto. Por quê? Porque nós entendemos o que é um subconjunto, né, de um conjunto, tá? E também, olha só, outro detalhe, outra importância aqui, ó. O próprio conjunto está contido nele mesmo, tá? Um conjunto qualquer, ele estará contido nele mesmo, seja qual conjunto for, ele estará contido nele mesmo. Igual eu disse para vocês aqui, ó, o próprio conjunto é subconjunto dele, tá? Então, o conjunto será subconjunto dele mesmo. E outro detalhe, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Tá bom? Ó, conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Ok? Agora, quando se... Ó, aqui, ó, o contido não está contido é quando se trata de subconjunto para conjunto. Agora, quando eu vou fazer o contrário, conjunto para subconjunto, aí eu vou utilizar o contém, que é o seu contrário, e ele cortado será o não contém. Tá bom? Vamos aqui para a prática, né? Que aí nós vamos entender melhor essa questão dos símbolos aqui. Olha só. Vamos utilizar aqui, ó, o conjunto A, ó, eu tenho o conjunto V, né, lá em cima, que é o conjunto das vogais. Esse subconjunto aqui, ó, contendo A, E, I, entre chaves, é um subconjunto, né? Está contido no conjunto V? Sim, está contido, então eu posso utilizar. Ó, vou pegar agora só o A e o E, entre chaves virou um subconjunto do conjunto V. Está contido em V? Também está contido em V. Aí eu posso pegar só o A e colocar entre chaves? Sim, só o A será um subconjunto do conjunto V. Então eu posso utilizar na relação de pertinência contido. Né? Vamos lá, o vazio está contido em V? Sim, o vazio está contido em V. O Ezinho está contido em V? O Ezinho não está contido em V. Por quê? Porque eu só posso usar o quê? O subconjunto com o conjunto, então não está contido. Né? Então, está errado. Né? Não está contido. O Azinho, se fossem os dois aqui, o E e o A, entre chaves, eu poderia utilizar o contido, mas como não está entre chaves, não está contido. Correto? Vamos aqui, agora contém, ó. Aqui eu tô tratando, ó, subconjunto e conjunto. Aqui é o contrário, aqui será conjunto e subconjunto. Olha só, o conjunto V contém esse subconjunto aqui? Sim, o conjunto V contém esse subconjunto, tá? O conjunto V contém esse subconjunto aqui, só com A? Sim. O conjunto V contém esse subconjunto aqui? Sim. Ó, esse conjunto aqui agora, eu vou pegar o A e I, U. Né? Ele contém esse subconjunto aqui? Sim. Olha o meu conjunto aqui, A, E, I, na verdade, né? Aí eu peguei esse subconjunto A. Esse conjunto maior aqui contém esse conjunto menor? Sim. Né? Agora, o conjunto V não contém o A, sem ser como elemento. O conjunto V não contém esse subconjunto aqui, porque lá só tem vogais, aqui é uma letra S, então não contém. E esse conjunto aqui, ó, aí, não contém esse subconjunto aqui, ó. Por quê? Porque eu não tenho U, né? Aliás, aqui é U, né? No caso, teria que ser outra... aqui é vogal, U é vogal, então teria que ser, eu vou mudar esse aqui para ficar correto, isso, eu vou colocar o V, tá vendo? Então não contém, né, o elementozinho V, né? Então, é porque é o conjunto das vogais, ou melhor, é porque aqui nós estamos referindo a esse conjunto aí, né? Então o U não faz parte dele, tá certo? Então é isso aqui, ó, o conjunto A, E, I, né, que eu estava imaginando o conjunto das vogais, não é o conjunto das vogais, é o conjunto A, E, I, ele contém esse subconjunto U? Não contém, só contém subconjuntos pertencentes a esse conjunto aqui, tá bom? Então pronto, isso é relação de pertinência e relação de inclusão. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, nós vamos resolver algumas questões aqui como exemplo, né? Olha só, questões sobre, né, teoria de conjunto, ou seja, no caso aqui nós vamos utilizar as relações de pertinência, né? Relações de pertinência e relação de inclusão. Olha só,
Dado o conjunto M, composto pelos elementos 1, 3, 5 e 7, escreva todos os subconjuntos do conjunto M. Está aqui, ó, todos eles, ó, contendo só um, né, elemento, ou seja, o 1, o 3, o 5 e o 7, depois contendo 2, depois contendo 3, depois contendo 4 e por último o conjunto vazio. Pronto, aqui eu tenho todos os subconjuntos do conjunto M, tá? Aqui mandou escrever, não pediu quantos subconjuntos, aqui mandou escrever todos os subconjuntos. Quando ele manda você escrever os subconjuntos, geralmente é um conjunto aqui, ó, de poucos elementos, tá vendo? 4 elementos. Quando for um conjunto muito grande, ele não vai pedir para você escrever todos os subconjuntos, ele vai pedir para você falar o número de subconjuntos que ele contém, tá? Olha só, número 2. Se o conjunto R tem 1024 subconjuntos, quantos são os elementos de R? Olha só, olha o que ele me falou. Ele falou aqui, ó, o total de subconjuntos é 1024. O que é que eu vou fazer? Eu sei que 2 elevado a n vai dar igual a esse 1024. Ele não falou quantos elementos são meu conjunto, ele falou que o total de subconjuntos é 1024. Então vai ter que ficar como? 2 elevado a n vai ter que dar 1024. Agora o que é que eu faço? Eu vou pegar esse 1024 aqui e fatorar ele. 2 elevado a quanto que vai dar 1024? Tá vendo? 2 elevado a 5 vai dar 1024? Não sei. O que é que eu faço? Eu pego o 1024, gente, e fatoro ele. Divido por 2, dá 512. Divido por 2, vai dar 256. Divido por 2, vai dar 128. Divido por 2, vai dar 64. Divido por 2, vai dar 32. Divido por 2, vai dar 16. Divido por 2, vai dar 8. Dividido por 2, vai dar 4. Dividido por 2, vai dar 2. Por 2, vai dar 1. Pronto. Deu quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 2 elevado a 10 é 1024. Então, 2 elevado a 10 é 1024. Então, significa que ele tem quantos elementos? 10 elementos. Pronto. Resolvi isso aqui, ó, de uma forma diferente, né? Enquanto que aqui, ó, nós trabalhamos de que forma? Ó, 2 elevado a n, né? Ou seja, 2 elevado a 5 deu 32. Então, ele me deu a quantidade de elementos, eu descobri quantos subconjuntos ele possui. Agora, nesse caso aqui, ele não me deu a quantidade de elementos, o exercício me deu a quantidade de subconjuntos. Então, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. 2 elevado a n vai dar 1024. Eu pego o meu 1024 e fatoro ele. Eu vou descobrir quantos 2 eu tenho aqui, ó. 10. Então, 2 elevado a 10. Bom? Exemplo 3. Dado o conjunto A, composto pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5, responda V ou F. Tá? Vamos lá. Ó, 2 pertence ao conjunto A, vamos lá? O 2 está no conjunto A? Sim, então pertence. 2, na verdade, ó, 2 é elemento de A? Sim, o 2 é um elemento de A, então verdadeiro. O vazio pertence ao A? O vazio pertence ao A? Olha só. Aqui nós dissemos que, ó, o vazio está contido em qualquer conjunto, ou seja, o vazio é um subconjunto de qualquer conjunto. O vazio não é elemento de nenhum conjunto, não confunda. O vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto. O vazio não é elemento de conjunto, tá? Então aqui, ó, é falso. Aqui está dizendo, ó, lembra que esse símbolo de pertence, ele é somente para elemento e conjunto. O vazio não é elemento, o vazio é um subconjunto. Então é falso, tá? Então não posso utilizar pertence para elemento e conjunto, para subconjunto e conjunto, tá? Então falso. Esse daqui agora, ó. O vazio está contido no conjunto A? Sim, o vazio é um subconjunto de qualquer conjunto. E quando se trata de subconjunto e conjunto, eu posso usar a relação de inclusão. Está contido, então, verdadeiro, tá? Vamos lá? Conjunto A é composto por 1, 2, 3, 4, 5. Olha só. 1 e 2 entre chaves é um subconjunto. O 1 e 2 entre chaves é um subconjunto do conjunto A? Sim, tá vendo? Eu posso fazer um subconjunto com 1 e 2 aqui. Tem que estar lá dentro, né? Então, 1 e 2 eu posso formar um subconjunto, não posso? Então, verdadeiro, tá? O número de elementos do conjunto A é igual a 5? Vamos ver quantos elementos tem? 1, 2, 3, 4, 5. Isso, então, é igual a 5, né? Então, verdadeiro. Letra F. Número de subconjuntos de A é 36? De A é 36? O número de subconjunto de A é 36? Não sei. Como que eu calculo isso? Eu vou olhar quantos elementos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu faço como 2 elevado a 5. Quanto que é 2 elevado a 5, gente? 32. Então, o número de elementos de A é 36? Não, é 32. Então, portanto, isso aqui, essa sentença aqui é falsa. E, para finalizar a nossa aula, vamos resolver esse exemplo 4 aqui, ó. Dado o conjunto B, tem um detalhe aqui, viu, gente? Olha só. O vazio é um elemento do conjunto B, gente. Agora, olha só. O vazio é um elemento do conjunto B. O 2 é um elemento do conjunto B.
1 e 2 entre chaves também é um elemento do conjunto B. Tá vendo que agora eu estou colocando isso aqui como elemento? O 3 é um elemento e o 4 entre chaves é elemento de B e o 5 também é elemento de B. Presta atenção nesse exemplo aqui. Olha só, vamos lá. Primeiro, 1 pertence ao conjunto B? Sim, o número 1 está aqui. Cadê? Opa, tá não. Então, o 1 não pertence. O 1 como elemento, você tem o número 1 aqui? Sozinho como elemento? Não tem. Então, o 1 não pertence ao elemento B. Ou seja, o 1 não é elemento de B. Eu tenho 1,2 entre chaves. Se aparecer 1,2, 1 e 2 entre chaves e falar que ele é um elemento, aí sim é verdadeiro. Tá bom? Agora, o número de elementos de B é igual a 6? Vamos analisar. Olha só, gente. Cuidado, olha só. O vazio é um elemento. Esse aqui também é um elemento, então 2. Isso daqui tudo, gente, ó, isso aqui tudo, ó, é um outro elemento. 1 e o 2 entre chaves é um outro elemento, então 3 elementos. Esse daqui é um outro elemento, 4. Esse 4 entre chaves aqui é um outro elemento, 5. E esse 5 aqui também é um outro elemento. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então o número de elementos do conjunto B é igual a 6? Sim, portanto, verdadeiro. Ó, o 4 pertence ao B, ou seja, o 4 é um elemento de B, gente? Não. Para o 4 ser elemento de B, ele tinha que estar igual ao 3 aqui, ó, sozinho. Só que o 4 está entre chaves. Então, o 4 entre chaves é um elemento de B. Agora, o 4 sozinho não é um elemento de B. Então, falso. Ó, o vazio está contido em B? Sim, gente. Essa afirmativa aqui, ó, sempre ela é verdadeira. Sempre, ó, vazio está contido em qualquer conjunto. Sempre que aparecer V ou F e falar que o vazio está contido em qualquer conjunto, você vai colocar verdadeiro. Só que esse exemplo aqui tem um detalhe. Essa afirmativa, dizer que o vazio está contido em qualquer conjunto, é verdadeira. Só que tem um detalhe aqui, ó. Aqui foi colocado o vazio também como elemento. Então aqui agora está perguntando se o vazio pertence ao B, ou seja, está perguntando se o vazio é elemento de B. Então nesse caso também eu vou considerar como verdadeiro. Tá vendo? Então tem alguns detalhes que aparecem que pode confundir, mas cuidado, tá? O vazio ele está contido em qualquer conjunto. Agora, se o vazio aparecer como elemento, aí também você pode dizer que ele é elemento, certo? Pode dizer que ele é elemento de... Igual aqui, ó. Aqui eu disse, ó, vazio... está contido em A? Sim, está contido em A. Agora, o vazio pertence ao A? Não. O vazio não pertence ao A, o vazio está contido em A. Tá vendo aqui? O vazio está contido aqui em A, ou seja, o vazio é um subconjunto de A, mas o vazio não é elemento de A. O vazio ele é como elemento aqui? Não é. Então, aqui foi falso. Agora, já nesse número 4 aqui, o vazio é um elemento. Então, eu posso também colocar como verdadeiro que o vazio é elemento de B. Tá vendo? Ó, 1 e o 2 entre chaves é elemento de B? Sim, 1 sobre 2 entre chaves é elemento. Nesse caso aqui, 1 sobre 2, gente, entre chaves, não é um subconjunto, é um elemento. Agora, se eu pegar esse 1,2 entre chaves e colocar ele novamente entre chaves, aí sim ele se tornará um subconjunto. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo que ele tem entre chaves, né? Igual aqui, né? Então é elemento. Agora, se eu pegar ele e fizer isso aqui, ó, vou colocar entre chaves, ó. Agora ele vai tornar um subconjunto, ó. Pronto, agora ele virou um subconjunto, tá vendo? Então, ó, 1 e 2 entre chaves e novamente entre chaves. Aí ele virou o quê? Agora ele virou um subconjunto. Então, vou voltar ao que estava antes, tá? Aqui. Então, nesse caso aqui, ele é um elemento, tá bom? Isso aqui é um elemento e não subconjunto, porque ele apareceu aqui, ó, como elemento. Então, eu vou utilizar o símbolo de pertence, ou seja, 1 e 2 entre chaves é elemento de B? Sim, verdadeiro. Ó, agora, o 4 entre chaves é elemento de B? É. Só que agora eu peguei o 4 entre chaves e coloquei ele novamente entre chaves. O que ele virou? Ele virou um subconjunto. Aí eu posso usar o quê? Contido. Então, ó, o 4 entre chaves colocado dentro de chaves novamente, ele se torna um subconjunto do conjunto B. Então, eu posso utilizar o quê? O símbolo de contido. Tá vendo aqui, ó, o símbolo de contido. Então, está contido em B? Sim. Agora, se tivesse só o 4 entre uma chavinha só e usasse o símbolo de contido, aí estaria errado, porque o 4 entre chaves é apenas um elemento, não é subconjunto, tá? Agora, por fim, 1 pertence a esse conjuntinho aqui. Agora eu não estou me referindo mais ao conjunto B, não, estou me referindo a esse conjunto aqui, ó. O número 1 é elemento desse conjunto aqui? Sim, verdadeiro. Certo, galera? Portanto, essa é a nossa aula, né? Nós falamos aqui sobre as relações de pertinência e relação de inclusão.
Certo, galera? Ficamos por aqui e fui!